Muito boa tarde, São Paulo. Muito boa tarde, Brasil. A partir de agora, às 17 horas até às 18, ao vivo, em mais um debate show. E é sempre muito importante, sempre um prazer ter a sua companhia aqui, através do canal 8 da NET, da VV8, para Valinhos, Vinhedo e região metropolitana de Campinas. E também você pode nos acompanhar por todos os canais digitais da VV8 TV. Você tem a opção de acompanhar a nossa programação pelo Facebook da VV8, pelo Insta da VV8 e também ao vivo pelo YouTube da VV8 TV. Participe conosco, mande seus comentários, faça suas sugestões. A sua participação é sempre muito importante para nós. Hoje teremos dois convidados importantes participando do programa com a gente, mas antes de chamar os convidados desta tarde aqui do Debate Show, eu queria aqui abrir o nosso programa com os principais destaques desta quarta-feira, dia 15 de outubro. Com Mota, Lula ataca a direita e diz que atual Congresso tem qualidade de baixo nível. Polícia Federal fez uso vedado de site do governo americano para prender Felipe Martins. Oposição reage a um empréstimo de 20 bilhões para socorrer os Correios. Oposição intensifica ações junto ao TCU para reforçar luta contra a rejeição de Lula. PT denuncia Michele Bolsonaro à PGR por programa de voluntariado. TCU reforça críticas ao governo e diz que a regra fiscal terá de ser revista após as eleições. Mendonça manda bloquear mais de 389 milhões de sindicato de irmão de Lula. Alcolumbre diz que aguarda relatório de Paulinho da Força para o PL da dosimetria. Mas vamos dar o nome certo ao PL, que não se trata de PL da dosimetria, se trata de PL da anistia política dos presos políticos do 8 de janeiro. Este é o nome correto. Eu nunca vi um PL ter sido aprovado com esse nome de dosimetria. Pois bem, esses são os destaques de hoje do Debate Show, até às 18 horas. E eu já convido aqui a nossa colega direto de Brasília, Fátima Montenegro, com a presença especialíssima do deputado Sanderson, que já está conosco aqui para participar ao vivo conosco desse programa de hoje, desta quarta-feira, 15 de outubro. Juan, Fátima e o deputado já estão a postos? Sim. Boa tarde, audiência. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vanucci. Prazer estar aqui mais uma vez com você. E nessa presença nobre aqui, com muito custo, né? Porque os deputados trabalham bastante. O deputado Sanderson está aqui com a gente e vai falar de segurança pública, vamos falar de anistia e trazer algumas novidades para a audiência. Muito obrigado, Fátima. Muito obrigado, deputado Sanderson. Prazer revê-lo. Deputado Sanderson, que foi nos visitar na Papuda, me lembro bem quando você esteve conosco lá, deputado, junto com o Nicolas, outros parlamentares. Sempre muito importante o trabalho que o senhor desenvolve aí no parlamento. Não só no parlamento, acompanho todo o trabalho do senhor, inclusive na região sul do país. Então, deputado, muito obrigado aí por ter participado, por estar conosco aqui no programa de hoje. Sempre muito bem-vindo conosco. Boa noite, parabéns pela tua incansável luta contra esse regime ditatorial que aí está. VV8 cada vez mais abrangente em âmbito nacional. E a Fátima, uma guerreira que está aqui sempre cobrindo e levando informações e notícias com idoneidade. Olha, falar em imprensa e idoneidade parece algo até absurdo, né? Mas não é. Porque só o que nós não temos enxergado hoje na imprensa tradicional é verdade, idoneidade, originalidade, né? Eu vejo, cada dia que eu abro uma notícia, eu vejo fake news, mas a imprensa oficial colocando mentiras, narrativas, para proteger um regime criminoso que aí está, que destruiu a democracia brasileira, que destruiu a economia brasileira, mas usando desta imprensa vendilhona, do STF e de parlamentares que são covardes, hoje nós estamos com uma situação bastante complicada. Para reverter isso, tem remédio. Digo sempre, Vanucci, tem remédio para isso aí. E tem remédio condicional, inclusive. Basta o parlamento querer utilizar esse remédio
E para isso nós precisamos, enquanto cidadãos brasileiros, nos organizarmos para, seja agora ou seja o ano que vem, né, darmos uma resposta. Nós temos aqui agora o projeto de lei de anistia, a urgência aprovada é para anistia. Essa história de dosimetria, isso aí é conversa para boi dormir. Não existe a dosimetria. Nós não votamos dosimetria. Cheguei até a falar para o relator que não nos interessa essa história de dosimetria porque ela é fajuta. É mais uma narrativa. Aliás, eu acho que até pode ser, Vanucci, eu acho que pode ser, Fátima, pode ser até um estratagema para ali na frente o STF derrubar. Porque é inconstitucional e é ilegal a dosimetria. Só quem pode fazer dosimetria, isso está lá no Código Penal. São os juízes de direito, os magistrados. Nem o Ministério Público pode fazer, nem o Presidente da República, nem o Congresso. O Congresso pode tratar de anistia, porque tem autorização constitucional. E é isso que nós queremos. Anistia para uma perseguição política, para um processo absurdo, uma farsa, aliás, disfarçada de processo, para retirarem os adversários políticos. Pode verificar. Nós estamos aí já, acho que há mais de 70 dias daquele julgamento, e alguém está convencido de que houve algum golpe de Estado no Brasil depois daquele julgamento? Não. Nem eles estão convencidos. Ninguém. Porque o processo criminal, ou o próprio processo civil, ele tem que ser convincente, cartesiano, para que todos, as partes e a população, percebam, não, realmente, houve um julgamento, por A mais B temos as provas e os réus são condenados. Ou então, na dúvida, absolvam-se os réus. Não tendo prova, também é absolvição. Mas até são 3 situações. Na dúvida, absolve. Não tendo prova, absolve. Somente com provas robustas materiais é que pode haver condenação. Não tinha provas. E mesmo assim condenaram. Então, é um panorama bastante complicado que nós estamos passando aqui no Congresso. E aí, mais uma vez, a importância de canais como vocês, TV8, que dão cobertura fiel aos fatos, com verdade pura, para que a população, âmbito do Brasil inteiro, consiga enxergar que nós estamos, sim, hoje vivendo um regime covarde, de ditadura, que oprime opositores, cooptaram o judiciário, notadamente o STF, cooptaram a imprensa, cooptaram boa parte do Congresso, em especial o Senado Federal, porque eles optaram, né? Ou comprava Câmara ou Senado. Compraram o Senado, que é mais fácil. São menos senadores e cooptaram o Senado. Essa é a verdade. Então, muitas coisas que passam aqui na Câmara vai para o Senado e lá para. Por exemplo, o projeto de lei de securitização para salvar os produtores rurais do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo produto de 6 anos de quebra, seja enchentes ou estiagens, 6 anos com safras quebradas. Aprovamos aqui na Câmara um recurso de 35 bilhões, que não é fundo perdido, são linhas de crédito. Linhas de crédito que seriam entregues aos produtores rurais com dificuldade, que devolveriam num período X, com juro, inclusive o juro não é baixo, o juro alto, inclusive, e o Senado sentou em cima porque o governo Lula disse, não vamos ajudar os fascistas do agronegócio, nós só podemos ajudar os nossos eleitores. Então, eles aumentaram, nesses 3 anos, o número de famílias no Bolsa Família, criaram o tal de pé de meia, que é um absurdo, um jovem receber R$1.000 por ano para estudar. Isso é o fim do mundo, né? Agora, ampliação do Vale Gás, ampliação desse projeto para as pessoas não pagarem energia elétrica, é um caos estabelecido e que para nós superarmos essas dificuldades, só mesmo com muita união daqueles que querem mesmo um Brasil melhor. Deputado, licença, Vanucci, o senhor entrou em 3 pautas, né, porque nós já íamos tratar com o senhor. Dia 20 agora vai haver uma greve dos agricultores, aí dos caminhoneiros, essa greve está iminente, inclusive foram 25 produtores rurais que morreram, né, por conta dessas taxas, por conta dessas dívidas que o próprio governo não ajudou. Outra pauta, retornando ali à anistia, o relator Paulinho da Força falou que de forma alguma vai passar a anistia geral e restrita, que não vai passar de forma alguma. Quais são as ações que a base da oposição
vai tomar diante dessa situação? Olha, para o Paulinho da Força, que é um deputado que eu nunca vi aqui dentro. Estou já no meu segundo mandato, então estou indo para o 8º ano aqui. Eu nunca vi esse sujeito aqui, nem em comissões, nem no plenário. Para mim é um deputado desconhecido em termos de legislativo. Não estou falando quanto pessoa. Quanto pessoa eu não posso falar nada sobre a pessoa dele. Agora, como deputado, é um zero à esquerda. E aí, ele é indicado para ser o relator de um projeto mais importante dessa legislatura. Isso me parece para nós até uma piada, uma afronta. Então, se o tal do Paulinho da Força insistir com essa história de dosimetria, ele vai dar com os burros na água, porque nós não queremos a dosimetria. Nós queremos a anistia. Ah, não vou dar anistia, então arquiva esse projeto, ou nem leva para votação. Porque nós não vamos votar a dosimetria, porque isso aí, inclusive, é uma pegadinha. Tenho certeza que isso é uma pegadinha. Para eles dizerem não, teve golpe de Estado. A prova diz que vocês aceitaram a dosimetria. Isso é uma grande pegadinha que nós, que não somos burros e nem otários e nem covardes, jamais vamos aceitar. Conversamos com a Associação dos Familiares dos Presos Políticos. Eles disseram, nós, enquanto associação, fizemos uma pesquisa e mais de 80% disseram, nós não queremos essa história de dosimetria. Ou é anistia ou não é nada, porque nós não cometemos nenhum crime. A perseguição é política. Só não pode haver anistia em 4 situações. Isso está na Constituição. Tortura, terrorismo, tráfico de drogas e crimes hediondos. Nenhum dos crimes tipificados lá, naquele processo absurdo, trata de tortura, trata de terrorismo, nem de tráfico de drogas e nem de crimes hediondos. Os crimes hediondos têm uma lei específica, é uma lei lá de 90 que diz o que são crimes hediondos? Patrocínio, homicídio qualificado, estupro seguido de morte, extorsão mediante sequestro, são crimes praticados com violência que nenhum deles dizem respeito ou tem relação com os crimes colocados lá pelo PGR. Então, a anistia pode sim. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive no julgamento eu estava lá, ele diz, não pode anistia, ele está equivocado. Para não dizer outra coisa. O ministro Alexandre de Moraes está equivocado, porque cabe sim anistia para perseguições políticas, que é o caso. Não cabe anistia, por exemplo, para aquele sujeito que foi pego lá com explosivos lá perto do aeroporto. Esse é uma outra situação. Agora, para todos os perseguidos políticos do 8 de janeiro, do 9 de janeiro, para o núcleo político, Jair Bolsonaro, General Braga Neto, Heleno, Anderson Torres, Ramagem, Paulo Sérgio, para todos esses cabe anistia. Aliás, a anistia deve ocorrer porque não há uma prova material concreta, objetiva contra qualquer um deles. E aí ficaram nítidas as tentativas de encontrar uma maneira de colocá-los na cadeia. Não é assim que se constrói uma democracia. Direito penal e processo penal jamais pode ser utilizado para afastar concorrentes políticos. Como é que se afasta concorrente político? No voto. Nós temos eleição ano que vem. É ali o fórum para afastar concorrentes políticos da ganhando da eleição. Então, Bolsonaro precisa necessariamente estar ativo eleitoralmente para concorrer ano que vem contra o Lula, quem quer que seja. E aí nós vamos comparar os projetos. Vamos ver quem tem mais condições de indicar caminhos para o Brasil. Se é esse projeto deletério e estapafúrdio da petezada, ou se é um projeto nosso, com seriedade, com máquina enxuta, com técnicos no governo, sem perseguição política. Não houve uma perseguição política no nosso governo, nunca houve uma perseguição política, sem mentira, sem botar dinheiro fora em comprar imprensa. Hoje eu vi agora, inclusive nós já estamos adotando medidas, o governo federal utilizando 20 bilhões de reais do dinheiro do contribuinte para cobrir os rombos lá dos Correios. Mas onde é que nós estamos? Quer dizer, nós entregamos os Correios com 2 ou 3 bilhões positivo de superávit, e eles, em menos de 3 anos, já estão com quase 20 bilhões de prego. Aí é muito fácil
Deputado, e esse empréstimo é para bancos, né? É que nós vimos aí, para bancos até privados, que eles estão pensando em fazer esse empréstimo. É dinheiro do Tesouro Nacional, dinheiro público. O dinheiro do Tesouro todo ele é dinheiro público, não é de fundo privado. Dinheiro do Tesouro Nacional que será concedido para nunca mais pagar, porque o Correio nunca mais vai devolver esse dinheiro, para recuperar má gestão, porque o que eles fizeram nas estatais? Enquanto no nosso governo as estatais eram ocupadas por técnicos, por pessoas que não tinham ligação partidária e nem ideológica com ninguém, eram indicados tecnicamente. Correios, Banco do Brasil, Caixa, BNDES, Petrobras, eram indicações técnicas que davam resultado e realmente deram resultado. Com todas as dificuldades de pandemia, entregamos um governo com 4 anos com 56 bilhões de superávit. Esse desgoverno agora, com esse desqualificado que insiste em chamar de presidente todas as estatais quebradas. Por que estão quebradas? Porque botaram amadores para... Imagina, eu sou técnico em segurança pública, sou especialista em segurança pública, minha vida foi toda em segurança pública. Imagine colocar alguém com perfil meu para ser, por exemplo, o presidente da Caixa Federal. Óbvio que eu vou quebrar a Caixa, porque eu não sei lidar com dinheiro, com caixa, com banco. Mesma coisa pegar um economista e botar ser o diretor da PF. Pegar um economista e botar ser ministro da Justiça. Não vai conseguir porque não sabe fazer. É a mesma coisa que estão fazendo agora. Pegaram amadores e eu nem estou falando de corrupção. Se nós for falar de corrupção aqui, daí a coisa ainda complica, porque isso nós vamos saber quando nós tirarmos essa gentalha do poder. Enquanto eles estão lá, eles se blindam. Eles não deixam os órgãos de controle fazer a fiscalização. Mas quando nós varrermos essa gentalha daí, nós vamos ter condições de verificar. Cadê o dinheiro dos Correios? Como é que, também, né? Como é que de um dia para outro passa de 3 bi superávit para 20 bi déficit? INSS. Nós ouvimos aqui, na última segunda-feira, ouvimos aqui o ex-presidente do INSS, Stefanuto. O cara ficou aqui 10 horas mentindo, Vanucci. Mentiu de cara enxuta por 10 horas. E perguntei para ele, sim, o senhor era o presidente do INSS, tinha o domínio dos fatos. Se o senhor não é culpado, nenhum dos diretores é culpado, como é que tiraram 6 bilhões dos aposentados? Quem tirou foi o Marciano? E aí ele ficou quieto, porque ele sabe que nós sabemos que eles são falcatruas. Esse é o nosso desafio. Mas aí, deputado, ele já veio com habeas corpus, né? Ele já entrou para... Ele não veio nem como... Ele veio como convidado, nem como... Veio como convidado, como testemunha. Como testemunha. Um salvo-conduto do STF, absurdo. Né? Inclusive, chegou... A audácia desse povo é tão grande, porque eles têm certeza que estão blindados pelo sistema, pelo STF. Esse tal de Stefanuto, que era o presidente do rombo lá do INSS, chegou a botar o dedo na cara do relator. Desafiou o relator, botou o dedo na cara. Eu nunca tinha visto isso. O rapaz chega aqui como o presidente da autarquia que deu um rombo de 6 bilhões de reais aos aposentados e ainda vinha cheio de marra, botando o dedo na cara do relator. Nós pedimos a prisão dele naquele momento. Aí o presidente indeferiu, dizendo que ele não era desacato, não era desacato puro. Ali era, eu digo, vamos encerrar aqui essa audiência, não tem mais a razão de ser, esse sujeito aqui está de má fé, ele não tem nada para entregar para nós, ele só veio só para mentir aqui. Não tem por que nós continuar com a oitiva desse sujeito que está aqui a serviço, muito provavelmente, de uma grande quadrilha montada para roubar os aposentados. Vanucci, você quer fazer alguma pergunta? Tem só mais uma sobre a segurança pública, mas quer falar? Pode falar. Fátima, eu preciso dar uma interrompida, só para a gente poder nos organizarmos aqui em relação aos convidados. Deputado, me dá licença um minutinho para nós chamarmos a nossa segunda convidada, que é a deputada Fabiana Bolsonaro, que vai entrar conosco também aqui no programa. O Juan já disse que ela já estava a postos, eu só estava esperando aí uma deixa para poder dar continuidade. Deputada, muito obrigado por estar conosco, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda. Assim que a deputada der as suas considerações iniciais, aí eu já emendo uma pergunta para o deputado Sanderson e para a senhora também. Bem-vinda, deputada, muito obrigado. Eu que agradeço, parabéns pelos comentários, deputado Sanderson, muito firme nas palavras,
uma pessoa que eu já estou encantada de conhecer, não tem medo de falar a verdade. Gostei muito do seu compromisso com a população. E estou aqui à disposição também para fazer os meus comentários sem medo dos errados. Obrigado, deputada. Deputado Sanderson, eu vou emendar aí vou pegar carona na sua fala anterior, lá no começo da sua entrevista, quando você falava da situação da imprensa. Mas a gente vai voltar a essa questão do INSS, porque é uma pauta bastante importante, deputado, quando o senhor falava do descompromisso da imprensa. Eu sou jornalista, deputado, há quase 20 anos, inclusive passei por Globo, por CBN, por Rádio Globo, por RTV, Record, etc. Semana retrasada eu estive aí participando da comissão do Coronel Meira, a convite dele, já na minha 6ª comissão, como sendo o único preso, né, que vem falando, que vem denunciando tudo isso. E aí eu chamei a imprensa na comissão e tenho feito essas colocações em entrevistas, enfim, locais que eu estou presente, como uma imprensa brasileira que é literalmente prostituída. Deputado, a prostituição que a gente vem assistindo da imprensa, o senhor considera que é a mesma prostituição desses parlamentares que aí insistem de forma descarada, de frente com todos vocês, negarem as suas participações nesse esquema bilionário do INSS, roubando aposentados descaradamente? O senhor considera que essa prostituição ela faz parte desse governo? E aí, depois da resposta do deputado, eu gostaria também de saber a opinião da deputada Fabiana Bolsonaro sobre o mesmo tema, deputado. Vanucci e Fabiana Bolsonaro, parabéns, acompanho teu trabalho também. Você nos representa com muita lealdade e fidelidade. Falar em promiscuidade, em perversidade, em prostituição e esquerda, eu acho que até é um pleonasmo, né? É uma coisa só. O fato é que nós, posicionados à direita, precisamos compreender muito bem essa lição que tomamos agora para não comprar gato por lebre. Nós temos um processo eleitoral daqui 10 meses. Menos de 10 meses já começa a eleição. Eu estou vendo vários agentes políticos que nunca se posicionaram, que são de mamadores de teta, dizendo, não, eu não sou do centro, eu sou de direita. Faltando agora 10 meses, eles vão dizer que são de direita para conquistar ou enganar o nosso eleitor, que majoritariamente é de direita. Então nós temos que ter muita atenção. Isso só acontece, esses absurdos todos de perseguições e de corrupção e de desmando dentro desse governo absurdo, porque Câmara e Senado permitem. Tivéssemos numa Câmara um Senado digno, nada disso teria acontecido. Porque nós presenciamos, por exemplo, ministros do STF fazendo campanha para projetos passarem ou não passarem. Isso é um absurdo. Ministros do STF que têm publicamente desavenças com Jair Bolsonaro, julgando o próprio Bolsonaro. Vimos agora a primeira turma de 5 ministros, 3 são desafetos declarados, tanto do Bolsonaro como dos outros réus. Dino, Zanin, tal de Alexandre de Moraes, eles não teriam condições de estarem ali julgando. Em hipótese alguma, têm condições éticas e nem jurídicas de julgarem o Jair Bolsonaro. No entanto, julgaram, concluíram o julgamento, condenando Bolsonaro a quase 30 anos de reclusão. O que o Senado fez? Mesmo diante desse absurdo? Nada. Nada. Não fez nada. Porque talvez lá, quando foram eleitos, né, nós, enquanto população, não tivemos o cuidado de trazer para cá apenas senadores que tenham posição, tivessem posição. Muito mentiroso veio para cá, e aí que nós temos que ter esse cuidado. Eu já estou acompanhando, não sei se a Fabiana também tem acompanhado, provavelmente sim, vários governadores ou ex-governadores que nunca se posicionaram, sempre foram em cima do muro, e em cima do muro quer dizer esquerda, porque eles têm vergonha de dizer que são de esquerda, mas ficam em cima do muro, que agora estão se colocando, como é o caso do governador do Rio Grande do Sul, tal de Eduardo Leite, que é do PSD, um esquerdinho enrustido, dizendo, não, eu não sou de esquerda e nem de direita, eu sou do centro.
para vir aqui para o STF passar pano, para vir aqui para o Senado ano que vem, passar pano no STF. Então eu tenho dito, né? Nós, ano que vem, não podemos errar de novo. Vamos eleger um Senado digno, uma Câmara dos Deputados digna, para que esses abusos sejam corrigidos pelo Parlamento. A anistia, que já era para ter sido votada lá em meados de 23, não era agora. Os abusos foram tantos, eu acompanhei, o Vanucci sabe. Aquelas prisões do 9 de janeiro foram todas absurdas e abusivas. As prisões do 9 de janeiro são todas ilegais. Eu nem vou entrar no 8 de janeiro. As do 9 de janeiro, todas, 100% são prisões abusivas. E quem cometeu essas prisões cometeu um crime de abuso de autoridade. Todas elas tinham que ser anuladas no dia seguinte. Até hoje tem gente presa, que foi detida lá no acampamento, que estavam a 10 quilômetros aqui da Esplanada, ou da Praça dos Poderes. Gente que nem estava em Brasília foi presa, fizeram as prisões em flagrante de forma absurda e ilegal. E agora nós estamos aí diante desta polêmica, pedindo, pelo amor de Deus, para os deputados do Centrão votar anistia. Enquanto isso era para ter sido votado e aprovado já lá, talvez ali no máximo em julho de 23. Nós estamos hoje em outubro de 25 e estamos aqui pedindo, pelo amor de Deus, para alguém como Paulinho da Força, que só é deputado porque o STF passou pano para ele, porque ele tinha sido condenado por corrupção. Aí foi o STF, não, nós vamos te devolver o mandato, sendo ele um corrupto, porque tinha sido condenado por corrupção, mas tu vai ter que ir lá fazer o nosso serviço. A indicação desse Paulinho da Força para ser o relator, ela responde várias perguntas. Então, panorama difícil, panorama muito difícil pelo qual nós estamos passando, mas aí que nós, a direita, precisamos estarmos unidos e não aceitar, né, que achem que a gente seja, que a direita é otária e é boba ou tola ao ponto de aceitar pessoas que não nos representam para serem candidatos ao Senado, para serem candidatos à Câmara dos Deputados, para ser candidato ao presidente da República, inclusive. O nosso candidato ao presidente da República tem que ser alguém que nos represente. Aquele nota 4, nota 5, para mim não me adianta. Porque ele vai vir aqui para fazer o que estão fazendo agora essa turma aí de Centrão. Isso aí não nos adianta. Ou nós temos um cara posicionado, à direita, e que diga já de antemão, ó, eu vou lá para fazer isso, quero botar os poderes nos seus lugares, nada de STF tá fazendo interferências absurdas como tem feito, e aí sim nós temos condições de competir. Ah, mas vai perder a eleição. Eu prefiro perder uma eleição com gente posicionada do que fazer campanha para um traidor que vai vir aqui para fazer o que nós sabemos. Botar contra, aí nos chama de otário. Pô, vocês apoiaram um cara que todo mundo sabia que ia lá para votar com o Centrão, com o sistema e com a esquerda. E ainda assim vocês aplaudiram. Isso eu não vou fazer. Na verdade, deputado, agora nós vamos ter praticamente 5 vagas no Supremo. Porque aí tem Gilmar Mendes, tem a Carmen Lúcia, e provavelmente vai ser nesse governo que vão colocar, né? Ele vai indicar mais 5. Então, quer dizer, o que eles fizeram? Calaram os conservadores, porque essa é a ideia, prenderam o maior líder da direita, que é o ex-presidente Bolsonaro, e quais as medidas seriam cabíveis para tomar para que não entrem mais 5 da indicação desse governo atual? Olha, nesse panorama atual, sinceramente, eu não vejo saída. Não vejo nenhuma saída, porque a Câmara dos Deputados não vai fazer. O Senado, tenho certeza que não vai fazer. A Câmara eu tenho dúvidas. O Senado eu tenho certeza que não vai fazer nada contra o sistema, contra o STF, contra a Lula, contra essa turma toda aí. O Senado, hoje, não tem nenhuma dúvida que ele não vai fazer. E o que nós temos que fazer hoje, né, enquanto direita, é estarmos unidos. Estarmos unidos, porque há muitas narrativas colocadas pela imprensa que foi cooptada para dizer, não, olha quanta notícia queimando, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro nós temos assistido. Todos os dias eu vejo ali, né,
a imprensa dedicada em taxar o guri que está lá numa resistência, né? Dizer que não, ele é traidor. Traidor da pátria são os deputados e senadores que ainda não enquadraram o STF. Porque se não fosse o Eduardo estar fazendo o que ele já fez, né, de levar notícias verdadeiras ao governo norte-americano, nós estaríamos aqui em uma situação muito pior. Muito pior. Provavelmente o Bolsonaro já estaria lá na Papuda, até morto. Vários deputados já estariam presos. O que fez eles frearem um pouquinho foi justamente essas ações que vieram lá dos Estados Unidos. Não fosse isso aqui, a situação seria muito pior. Essa aposentadoria do Barroso, por exemplo, por que ela está acontecendo? Porque ele sabe que vai ser sancionado, ele diz, não, ó, eu vou me arrancar antes de eu não poder entrar mais nos Estados Unidos, de eu não poder usufruir toda essa minha... o luxo que ele tem, todo esse luxo, exato, eu ia dizer outra coisa, mas de não poder usufruir esse luxo todo que eu construí, de sabe-se lá de que maneira. Então ele está saindo. Para mim, o Barroso está fugindo. Né? Aqui nos bastidores, deputado, diz que ele até, com essas sanções da Lei Magnitsky, diz que ele até cogita delatar os outros ministros. Pois é um cenário bastante difícil que nós estamos passando, mas eu insisto, precisamos nós estarmos unidos, né? E aí sim, tentarmos buscar dias melhores. Eu acho que a Câmara dos Deputados tem condições de aprovar a anistia. Nós planilhamos os votos aqui e temos votos para aprovar a anistia. Não é essa dosimetria. Dosimetria tem que botar no lixo, que é o lugar de lixo. Lixo tu bota no lixo. E temos condições de aprovar a anistia. Agora, na Câmara, no Senado, sinceramente, eu não vejo como, porque não é só o presidente do Senado que não respeita o povo brasileiro. Os senadores que estão lá dão apoio para que esse Davi Alcolumbre faça o que está fazendo. Ele sozinho não faria. Quando ele diz assim, ó, nem com 80 assinaturas eu colocaria o impeachment de ministro do STF, é porque ele tem o respaldo dos senadores. Eles não querem assumir porque eles têm medo. Eles têm medo, de botam a conta no Davi Alcolumbre. Mas os senadores, na sua maioria, dão apoio para que o Davi Alcolumbre cometa esse tipo de absurdo. Vanucci, me desculpa, mas a assessoria do deputado já chamando, o senhor tem que ir, não é, deputado? Ele tem que descer para o plenário. Deputada, prazer conhecer a senhora. E aí, Vanucci, você continua, daqui a pouco você me chama, porque o deputado tem que sair. E aí eu volto daqui a pouquinho com vocês. Continua aí com a deputada, daqui a pouco eu vou. Vocês estão me ouvindo? Estou pedindo para o Juan aqui insistentemente abrir o meu áudio e aí eu não consigo fazer a comunicação com vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pois não. O deputado infelizmente vai ter que sair, né, deputado? Em função dos seus compromissos. Deputado, vamos tentar marcar uma hora para que o senhor participe com mais tempo. O senhor tem muito conteúdo para a gente discutir aqui no programa. Eu queria já de antemão agradecer aí os 15 minutos que o senhor nos ofereceu aí do seu tempo tão precioso para discutir temas tão importantes. A anistia, por exemplo, é um tema que a gente... Pois não, pode falar. A Fátima é uma incansável, ela Sim. cobre Câmara, Senado, e tem todo o meu respeito e tem toda a minha admiração, tem a nossa admiração, aliás, e parabéns a vocês, Vanucci, eu sei também da tua luta, tu literalmente é um guerreiro, né, e desejo sorte e sucesso ao BV8, e a deputada Fabiana Bolsonaro, conte sempre conosco aqui em Brasília, venha nos visitar aqui em Brasília. Deputado, muito obrigada. Sempre nosso muito obrigado, deputado, pela participação. Conte comigo em qualquer comissão que o senhor precisar do depoimento de um preso político. Estou aqui à disposição, tenho muito material gravado, tenho muito a dizer, estou sempre aqui à disposição. Quero agradecer aqui em nome do Júnior, da VV8, agradecer a Fátima, que daqui a pouquinho entra novamente com a gente. E até uma próxima oportunidade, com certeza ela será breve. E quem sabe aí nos próximos dias a gente se encontra nos corredores da Câmara, deputado. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Tchau, tchau. Obrigado. Boa tarde. Até já. Agora sim, deputada Fabiana Bolsonaro, está tentando colocar a deputada no jogo, mas acho que estava com um probleminha de áudio aqui, mas daqui a pouquinho a Fátima entra com a gente.
Deputada, eu queria aproveitar a senhora para discorrer um pouco a respeito do que ocorreu exatamente na Lesp. Se eu não me engano, hoje é quarta-feira, se eu não me engano, na última segunda-feira, a senhora me corrige, por favor, o que de fato aconteceu ali para que a nossa audiência entenda, que me parece que a senhora foi hostilizada por ter utilizado a foto do presidente Bolsonaro. Como é que foi que aconteceu tudo isso, deputada? Exatamente, quero agradecer a audiência e expor, eu acho que está na hora sim de expor essa situação, que é muito grave, porque a gente já viu o que aconteceu com Charlie Kirk, foi assassinado, a gente viu a facada do presidente Bolsonaro, a gente viu o tiro que aconteceu no presidente Trump, e eles não deixam de hostilizar a gente. Eu estou sendo mais uma vítima dessa situação, ainda não chegou nessa situação de armamento. Eu espero e confio em Deus para que isso não aconteça comigo, porque eu tenho uma filha de 1 ano de idade, tenho muito tempo ainda, preciso ser mãe muito tempo ainda para ela. E eu simplesmente, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro foi anunciada a prisão do nosso presidente, eu peguei o quadro dele, eu tenho vários quadros dele dentro do meu gabinete, desci com esse quadro na tribuna, com muito orgulho, com muita garra, e quando eu fui subir na tribuna para falar, usando o quadro dele, simplesmente ligaram no meu gabinete, misteriosamente, sem deixar nome, sem deixar telefone, e disseram com um tom muito grave de ameaça, que se eu subisse, que não era para eu subir na tribuna com o quadro do presidente Jair Bolsonaro, sendo muito incisivos, não deixe ela subir com o quadro do presidente Jair Bolsonaro. Isso me deixa com bastante, assim, vendo tudo que estão fazendo com nós de direita, que defendemos o bem, que defendemos o certo, no mesmo momento, já ligamos para todo o policiamento da Lesp, já intensificou toda a minha segurança, mas a gente sabe que a esquerda só fica feliz quando morre alguém de direita. Então, que Deus me proteja, porque realmente eles não têm piedade, mesmo eu sendo mãe recente, eu estou sofrendo esse tipo de ameaça e não está sendo fácil. Eu estou com bastante medo e isso é inadmissível. O que fizeram com o presidente Jair Bolsonaro, essa é a meta para fazer com todos nós da direita, eu tenho certeza. Agora, deputada, só para a gente amarrar esse assunto, obviamente que a senhora deve ter aí registrado um boletim de ocorrência, talvez uma investigação, já se sabe, pelo menos se desconfia de quem teria ligado, há possibilidade de fazer esse levantamento telefônico para saber quem é que estava do outro lado da linha, quem foi que atendeu, imagino que tenha sido alguns dos seus assessores, se tem notícia sobre isso? Uma pessoa de algum hospital, diretoria de um hospital, pelo que eu estou entendendo, ou seja, não tem nada a ver com política. Então, o ódio está vindo de todos os cantos possíveis, né? Obviamente que a gente está em busca para poder, sim, inibir esse tipo de ação e poder punir esse tipo de atitude também. Deputado, eu vou partir por uma outra pauta aqui agora, é importante a gente continuar atento a essa sua situação, e quando tiver alguma informação, caso essa investigação avance, por favor, nos procure, nós temos contato com a sua assessoria, e a gente vai trazer aqui, denunciar todas essas pessoas que eventualmente sejam envolvidas nessas ameaças. Não há o que se calar, né, diante de tantas ameaças. Eu não sei se a senhora lembra, mas nós estivemos juntos no evento há pouco mais de 2 meses no PL Mulher em Guarulhos, com uma outra deputada, a Rosana Vale, e eu cheguei a entrevistar a senhora. E eu também não sei se a senhora sabe, eu sou o único jornalista preso na cobertura do 8 de janeiro. Eu fiquei 70 dias preso, inclusive perdi os meus pais por conta da minha prisão. Só para a senhora ter a ideia da gravidade de tudo isso. Isso sendo um ex-Global, ex-Record, ex-Rede TV, CBN, Rádio Globo em São Paulo. Certamente, se eu estivesse com o microfone da Globo cobrindo o 8 de janeiro, eu não teria sido preso. Essa a realidade, infelizmente, do nosso país. Então, nós que passamos por tudo isso, deputada, a luta é insistente. Eu venho denunciando isso desde que fui solto, há quase 3 anos atrás, e não me calei. E tudo isso a gente faz justamente para que o que aconteceu conosco
não chegue em vocês, em parlamentares, na sociedade civil, porque se nós permitirmos que esses avanços aconteçam, certamente as próximas vítimas dessa ditadura protagonizada por Alexandre de Moraes vai bater na porta de cada um de vocês. E aí eu pego esse caminho, deputada, e vou até a roubalheira do INSS, né? O ministro André Mendonça mandou bloquear aí 389 milhões em bens, em carros, em ativos, enfim, que estariam diretamente ligados ao Sindinap, aquele sindicato que a Globo denunciou ontem, mas em nenhum momento ela fala que o vice-presidente é o irmão de Lula. Vamos deixar claro, o Sindinap, sindicato que teve 389 milhões apreendidos aí por ordem do ministro André Mendonça, tem como seu vice-presidente o irmão de Luiz Inácio Lula da Silva, o descondenado, aquele mesmo que foi aí denunciado no Mensalão, no Petrolão, e agora aí o seu irmão, coincidentemente, né, deputada? Olha só, né? Coincidentemente, o irmão dele agora está envolvido. Deputada, a senhora que vive diariamente o parlamento aqui, a Lespe aqui em São Paulo, como é que essa bomba caiu para vocês? Olha, primeiramente eu quero falar da sua perda, que é irreparável, ficar preso, perder os pais, isso, meu Deus do céu, é um absurdo, um dos grandes absurdos que a gente está vivendo aqui, essa perseguição política, foi cobrir algo e acabou passando por isso, não tem nem o que falar, assim, de tão absurdo que isso está acontecendo no nosso país. Fiz um evento em pró-anistia também, com o Dr. Cláudio, que é advogado de 20 presos do 8 de janeiro também, pró-anistia, para pressionar o Hugo Mota em pró essa anistia toda. E em relação a essa roubalheira que está tendo no INSS, roubando de idosos e lembrando, roubando de deficientes. Gente, é um pessoal frio, calculista, que não pensa no próximo, não tá nem aí pra nada. Olha, eu tô aqui em São Paulo, a polícia passando, aqui não é brincadeira, né? E eu quero dizer o seguinte, a gente hoje tá vivendo um país, vendo um espetáculo de inversão de valores, aonde a gente está vendo que os homens de bem estão sendo tratados como criminosos e verdadeiros corruptos estão sendo tratados como heróis, estão sendo exaltados como heróis. A gente está no país da inversão de valores, onde defender a vida, defender, ser contra as drogas, ser contra a ideologia de gênero, a gente está sendo ameaçado. Enquanto quem defende todos os tipos de droga, defende a criminalidade, bandido, poxa, a vida está sendo aplaudido. Então, para mim, é uma grande decepção, mas a gente não pode desistir, porque o que o nosso sempre presidente Jair Bolsonaro fez foi levantar a nossa nação através de Deus, através do poder de Deus que foi lhe dado, concedido. Ele levantou a nossa nação e a gente não vai desistir do Brasil. Eu não vou morar em outro país. E quem foi, eu agradeço pelo trabalho lindo que está fazendo para salvar nosso país. Mas a família vai ficar no Brasil. E a gente está aqui para fazer o melhor pelo nosso país. Temos que lutar até o final e lutaremos. É isso mesmo, deputada, não se cale, a senhora tem um papel de extrema importância representando seus eleitores aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, então sempre muito importante a gente acompanhar o comprometimento de cada um de vocês, já que vocês são os representantes legais de todos nós eleitores. Hoje nós tivemos, inclusive, o Dr. Jeffrey Schichini, nós participamos aí de uma entrevista há pouco tempo atrás, e hoje o Dr. Jeffrey Schichini trouxe uma segunda bomba, uma outra informação muito grave, não sei se a senhora teve acesso, mas fala-se então das perseguições relativas a Felipe Martins. Felipe Martins, que era um braço direito do ex-presidente Bolsonaro, já provou através de comprovantes de Uber, já provou através de passagens aéreas de que ele não esteve nos Estados Unidos e ainda assim, se estivesse, ele não teria cometido crime nenhum porque ele estava de férias na época. E o Dr. Jeffrey Schichini tem feito um trabalho sensacional na defesa de Felipe Martins e agora, ontem, ele traz uma nova bomba dizendo que a PGR acabou de colocar nos autos provas falsas, inclusive ele
coloca com muita veemência, né, que se trata de um documento falso, porque a própria defesa contratou um perito, um mestre, né, para verificar as tais assinaturas de alguém que assina lá como um militar, entre aspas, identificado como Gomes. Essas assinaturas completamente diferentes uma da outra, para querer tentar provar que Felipe Martins teve acesso ao Alvorada, e isso já foi provado que não. Gravíssimo esse tipo de acusação, e aí trata-se, né, deputada, de um crime de no mínimo, um crime de falsidade ideológica. Isso está sendo discutido na LESP, isso foi pauta da discussão de vocês. Qual a opinião da senhora em relação a mais essa mentira aí relacionada aí ao nome de Felipe Martins? Olha, eu fico impressionada em como eles conseguem distorcer a verdade. Isso é um grande absurdo. Não tínhamos essa informação ainda no dia, ainda não tinha ocorrido no dia do evento da anistia, que também tivemos um simpósio conservador em que tivemos a presença também do Jeffrey Schickini, que está sendo assim um herói mesmo para a nossa pátria, porque ele não tem medo, ele vai para cima, ele vai com OAB, com tudo, e a gente vê a insegurança jurídica que a gente está vivendo, aonde já se viu falsificar uma assinatura dessas, e nenhuma se falsifica. Imagina uma dessas, né, para colocar a pessoa realmente como culpado. Isso é um grande absurdo. Cada dia mais dá medo. O Bolsonaro sempre vinha nos avisando, nos alertando das situações que poderiam acontecer a hora que ele saísse, né? E a gente não estava preparado mesmo para essa situação. É roubalheira para lá, é corrupção para tudo quanto é canto, e também essa insegurança jurídica, essa perseguição, esse excesso nos poderes, sabe? Quando o poder sobe a cabeça, que foi o que subiu lá no STF, a gente vê, não sei, é um dos grandes absurdos. Inclusive, eu vi uma história muito parecida em outros lugares, e isso parece que é algo, né, que o inimigo espiritual vem proliferando em outros países também, vamos dizer dessa forma, porque não é normal. O que está acontecendo no país é de se ter muito medo. As pessoas, principalmente nós que somos trabalhadores, que somos honestos, que seguimos a vida com princípios cristãos, por que estamos passando por isso, né? É só levantar a mão para cima, pedir para Deus um socorro, porque realmente estamos numa situação muito complicada e não vão calar nossa voz. Por mais que tentem calar nossa voz, a gente não pode se calar, a gente não pode ficar em cima do muro, a gente tem sim que se manifestar e ser firme nas nossas convicções, viu? Um grande absurdo isso. Deputada, como eu falei anteriormente, acho que a senhora já estava conosco no ar com o deputado Sanderson. Eu sou o único jornalista preso cobrindo as manifestações do 8 de janeiro. E sou o único que tem sido ouvido há quase 3 anos, o único que tem denunciado isso, inclusive nas comissões. Eu já queria aqui me colocar à disposição da senhora para qualquer tipo de comissão, qualquer tipo de evento que a senhora for fazer a respeito dessas denúncias, para que a senhora não esqueça, porque é importante, né? Infelizmente a gente tem aí vários colegas ainda presos do Brasil que ainda usam tornozeleira eletrônica, tem coragem de falar, mas não pode, e aqueles que podem falar que estão exilados na Argentina, e eu acompanho todos os casos diariamente, também não têm o acesso à imprensa que eu tenho como jornalista. Então é sempre importante a senhora reverberar essa fala, porque só nós que fomos presos e sentimos na pele o cárcere, temos total propriedade para discorrermos de tudo que aconteceu na prisão. Eu fui preso no QG no dia 9, então tudo que aconteceu desde a prisão do dia 9, passando por todo o caminho até chegar à Papuda, e tudo que nós vivenciamos na Papuda, no meu caso, ao longo de 70 dias. Então são relatos muito importantes que vocês podem, como parlamentares, levarem para frente, buscarem investigações, enfim, então me coloco à disposição aqui. Deputada, eu não sei como é que está o tempo da senhora, a senhora, por favor, pode me sinalizar se a senhora tiver com um tempo ainda previsível. A gente encerra o programa daqui a pouquinho, às 6 da tarde. Se não tiver problema, eu continuo com a senhora aqui, mas eu queria aproveitar aqui, olha, você está na tela aí, não sei se a deputada consegue dar uma olhadinha. Sim, eu vou pedir consigo finalizar o programa também.
Aproxima para mim um pouquinho. Olha só, deputada. Essas são as assinaturas que foram colocadas aí pela PGR. Ou seja, um documento. Veja só o nível de legalidade, deputada. Né? Você tem um inquérito. Meu Deus, cada dia ele escrevia de um jeito. Exatamente. Parecia que foram várias pessoas diferentes, né? A cada dia, deputada, eles inserem um documento que sem vergonha nenhuma, que não foi avaliado pelo advogado, não foi avaliado pela defesa, ou seja, o advogado rebate qualquer acusação deles, no outro dia eles inserem um documento assim, aleatoriamente, como se você estivesse fazendo compra no supermercado e você pega aquele objeto e bota no carrinho. E o advogado Dr. Jeffrey apresenta, então, essas assinaturas. Olha, deputada, eu sou jornalista, tenho formação em direito, eu não preciso nem ser perito para você bater o olho nessas assinaturas e você ver que não se trata da mesma pessoa, que isso aí é um documento forjado, né? Isso é um crime gravíssimo, que isso só, fora a gravidade de todas as prisões, de todas as ilegalidades, só isso já seria o bastante para esse parlamento se juntar e afastar definitivamente Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, definitivamente do STF. O que a gente vem vivendo no país é uma gravidade, de uma gravidade jurídica absurda, né? E essas pessoas ainda que defendem esse desgoverno, deputada, ainda fecham os olhos. Porque enquanto está acontecendo com o vizinho, com o outro do lá, é uma coisa. Enquanto esse problema não bate à minha porta, a coisa muda de figura. Veja a gravidade desse material, deputado. O que a senhora teria a dizer a respeito? Para mim isso é chocante, parece que a gente está vivendo um seriado mesmo, não parece que isso é realidade, isso é um extremo absurdo, é um extremo ofensa para o mundo jurídico. Eu também estudei a faculdade de Direito e a gente que sabe, assim, meu Deus, que mundo que a gente está vivendo, estão rasgando as nossas leis em prol ao ego, em prol a benefício próprio, e isso a gente sempre viu que não existe dentro do direito. Estão desrespeitando tudo e todos, por um poder, por uma ganância tremenda que subiu a cabeça. Então, sim, eu acredito que isso também é uma guerra espiritual, porque não tem condição a pessoa ficar com tanto ódio das pessoas inocentes do dia 8 de janeiro, do nosso presidente Jair Bolsonaro, e querer tanto que a direita acabe, incentivando, inclusive, achando bonito que as pessoas da direita sejam esfaqueadas, que sejam vítimas de tiro. Isso é um mundo que a gente tem que acabar e a gente vai unir nossas forças. E com certeza, no meu próximo evento da direita, eu quero te convidar aqui em primeira mão para fazer parte, para fazer uma palestra, uma fala importante, que eu acho importante o que você viveu, você vive no seu dia a dia. Tenho certeza que vai somar muito na Assembleia Legislativa e coloco o meu mandato também à disposição para fazer tudo que for preciso em prol a nós da direita, tá bom? Muito obrigada por tudo e parabéns por toda a sua luta. Muito obrigado, deputada. Muito obrigado. O convite já aceito. A gente vai alinhar essas possibilidades. Eu quero só pedir licença um minutinho para a senhora, só para cumprimentar a nossa audiência. A Francisca Souza, boa tarde, patriotas. Ao Cristiano Zarte, excelente colocação do deputado Sanderson, concordo plenamente com ele. A Leila Lima, boa tarde a todos. Olga Benário, sempre conosco, boa tarde. Neilton, Elisa, Cristiano, a Thaisa, João, Leal, a Cândida, a Marlene, a Rosana e a Rosângela. Um beijo especial aqui da VV8 para a Francisca Souza também, que está conosco. A Olga Benário, sempre marcando presença. A Elisa Oliveira, canal Rede Social. Boa tarde, Olga. A Leila Lima, Indaiara Vinsneski, eu acho que é essa a pronúncia correta, e o canal Rede Social. Tem mais aqui, tem mais gente aqui rapidamente. Euseni Dites, a dona Euseni, a mãe do Júnior, a minha fã, um beijo para a senhora, dona Euseni Dites. Elisa Oliveira, Francisca Souza, Alcemir Menezes, João Batista Silva, muito obrigado. Leal, canal Rede Social, o Arqueiro também está conosco, parabéns Marcos Vanucci. Belíssimo debate show, sempre com excelentes entrevistas. Deputada, estão elogiando a nossa entrevista aqui, hein? Já está reconvidada, viu, deputada? Já está reconvidada, já está intimada quando tiver pautas importantes da LESP aqui, para voltar conosco. Ótimo! Vai ser uma alegria, que audiência maravilhosa. Poxa vida, um grande abraço, pessoal.
A Maísa Carvalho, Francisco Souza, enfim, muita coisa, muita gente aqui conosco. Deputada, nós estamos chegando ao final do Debate Show aqui na VV8. O nosso programa ele é retransmitido pelos canais digitais, também pelo canal 8 da NET, para a região metropolitana de Campinas, Valinhos e região. Então nós temos aí cerca de 4 a 5 milhões de telespectadores, é muita gente assistindo a gente. Olha, que bênção. E eu queria, deputada, já agradecer aqui em nome da equipe VV8, em nome do Júnior Paz, em nome de toda a nossa audiência, a sua participação, a sua presença sempre muito importante. Gostaria de pedir à senhora as suas considerações finais e, com certeza, até uma próxima oportunidade, que será breve, deputada, por favor. Muito obrigada, quero te agradecer novamente, porque eu sou sua fã, uma pessoa que passou por tudo que você passou, não é fácil e ainda está aqui firme e forte, porque nem todos conseguem, não é fácil essa tortura psicológica que estão fazendo com todos nós da direita, principalmente com toda a situação do 8 de janeiro, o que estão fazendo com o nosso presidente Bolsonaro, estão tentando matar ele dentro de casa, essa é a realidade. Infelizmente são palavras fortes, são palavras pesadas, mas estão tentando matar o nosso presidente Bolsonaro dentro de casa, tentando anular ele, tentando anular a existência dele, mas nós não deixaremos. Enquanto a gente viver, enquanto a gente existir, falaremos no nome dele, mostraremos todos os projetos e lutaremos pela liberdade merecida dele, porque ele não é um criminoso. Ninguém do 8 de janeiro é um criminoso e ninguém merece ser tratado como um criminoso. Criminoso é quem roubou dos aposentados, quem roubou dos deficientes, é quem roubou do INSS, é parentalhada, vamos dizer assim, do pessoal que está aí na República, que está lá fingindo que é santo e não é. Esse pessoal sim tem que ser tratado como criminoso e não pessoas de bem que estavam com bíblias na mão, que tem Deus no coração. E é isso. Muito obrigada por tudo. Estou muito feliz. A sua audiência maravilhosa. Todas pessoas de bem. Já gostei demais do posicionamento aqui, do abraço. São pessoas muito acolhedoras. Estou muito feliz e conte sempre comigo. Estou à disposição. Portas abertas na Alesp. Muito obrigado, deputada Fabiana Bolsonaro, conosco hoje aqui. Agradeço a sua assessoria pela gentileza. Queria aproveitar aqui e mandar um abraço também para o presidente Bolsonaro e dizer, deputada, para fechar o programa, que houve sim um golpe, viu? Mas quem deu o golpe foi o judiciário brasileiro, que tirou um descondenado da cadeia para se tornar presidente da República. Este sim é o verdadeiro golpe. E nós, presos políticos, os senhores deputados e toda a sociedade civil que sabe exatamente o que está acontecendo, vamos continuar na luta, sempre de olhos muito abertos para as próximas eleições, assim como o deputado Sanderson disse anteriormente, que está aí, nós temos aí no cenário, né, na sociedade em geral, muitos ratos espertos esperando uma oportunidade para as próximas eleições de 26, pousando de conservadores para tentar aí, né, arrancar o voto do eleitor brasileiro. A gente precisa estar muito atentos a todos esses cupinchas, esses capachos do sistema, e agora é a nossa vez, deputada, de darmos uma resposta à altura e definitivamente renovarmos o parlamento para em 26 o nosso Brasil voltar a respirar ares normais de uma democracia. Então, deputada, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Deixo aqui um abraço a toda a nossa audiência. Amanhã, a partir das 17 horas, estaremos ao vivo em mais um Debate Show aqui pela VV8. Fiquem todos com Deus e até amanhã.